20 de novembro, hoje se comemora o Dia da Consciência Negra. E muitos pontos de vista existem. Alguns entendem que existe muito preconceito, outros entendem que o preconceito já diminuiu bastante. Mas como será toda essa história na visão das pessoas negras? Como que elas encaram? Será que o Dia da Consciência Negra traz essa reflexão? Vamos trazer essa reflexão para o Café Corporativo. Até daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo, nesse 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, e nós temos o prazer de receber aqui no Café Corporativo 3 pessoas fantásticas, 3 pessoas que eu conheço já há algum tempo, 3 amigos. Muito obrigado por vocês terem vindo. O Arley, Carlos, Gabi, sejam bem-vindos aqui ao Café Corporativo. É um prazer receber vocês. Carlão, que eu não via há muito tempo já. Gabriela também, que a gente se conhece, se fala muito aí pelas redes sociais, né, Gabriela? Né, Gabi? Ela não gosta de chamar de Gabriela, né? Gabi! E o Arley, meu brother. Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu que Carlão, agradeço o convite. Gabi, um beijo. Obrigado. Aí. Obrigado por terem vindo. Eu que agradeço o convite. Prazer é nosso, tá? Legal. Então Prazer vamos estar conhecer. aqui. Joia, joia. Vamos conhecer essas feras aí. O Arley Nunes, atualmente ele é diretor executivo na área comercial numa grande empresa brasileira, que é a Uptime. Ele já rodou o Brasil fazendo suas consultorias, trabalhou em Portugal, tem uma carreira internacional, também por essa mesma empresa. Ele foi estudante de administração e de psicologia. E o Arley gosta muito de motociclismo, já fez a Rota 66 lá nos Estados Unidos, né, Arley? Sim. Muito bom te ter aqui. O Carlos Eduardo de Oliveira, ele é tradutor juramentado, ele traduz livros, teses, trabalhos acadêmicos em direitos humanos. Ele tem a temática, né, de direitos humanos, história e filosofias africanas, enfim, ele trabalha muito com a biografia do reverendo Martin Luther King e os princípios de cultura de paz e não violência. Ele é estudante de gestão pública, tem curso de extensão em formação de lideranças negras pelo Centro de Estudos Africanos e Afro-Americanos da Universidade do Texas. Ele é colaborador da Organização dos Estados Americanos no CLIAFRO, que é o curso de formação de lideranças negras. Bom, ele como intérprete simultânea ou consecutiva, né, de conferências, ele atuou na COPENE em 2010, na UFRJ. Enfim, o Carlos tem um currículo bem interessante, ele é professor também. E a Gabi Lourenço, que ela pratica o empreendedorismo há 12 anos, ela é diretora da empresa de consultoria Gestores de Varejo, ela é MBA em Coaching, ela está fazendo MBA em Coaching em liderança para gestão de pessoas, que está em formação, né, Gabi? Formação superior em gestão de pessoas, docente de cursos técnicos e profissionalizantes há mais de 15 anos, ela é palestrante comportamental para líderes e liderados, ela ministra treinamentos empresariais já faz 13 anos, enfim, ela estuda e analisa o comportamento dos colaboradores no ambiente de trabalho e por essa razão ela desenvolve palestras e treinamentos com foco exclusivo em suas necessidades. Muito bem, temos 3 feras aqui, diga-se de passagem, o Carlos eu conheço desde 1994, nós trabalhamos juntos. Tínhamos cabelo então. Tínhamos cabelo naquela época lá, né? O Arley também, o Arley eu já conheci, já não tinha tanto cabelo mais, né, Naquela época eu ainda tinha. Tinha um pouquinho, 3 fios a mais, né? Mas, gente, me diga uma coisa, existe preconceito em relação ao negro no Brasil? Sim ou não? Olha, o preconceito, há um tempo atrás, o preconceito ele sempre existiu, mas há um tempo atrás ele era um preconceito, digamos, mais velado do que vem sendo hoje. Só que eu tenho uma interpretação um pouco diferente
do racismo. Se a gente for analisar bem, racismo seria a intolerância, o ódio ao negro. E eu não vejo que existe hoje ódio, intolerância. O que eu vejo é mais uma questão de ego. As pessoas elas precisam de algo para se sentirem superiores. E talvez elas pegam aquilo que nós, os próprios negros, já sentimos por questões de lá de trás, que vem historicamente, né? Então a gente sente, a gente tem essa coisa, né? Porque assim, as famílias hoje, a minha família, por exemplo, eu sou a primeira que cursei uma faculdade, que faz pós-graduação, que tem uma profissão talvez um pouco mais respeitada, com certo destaque. Então assim, falta ainda para o negro essa coisa dele acreditar mais nele. Eu digo isso baseado, é claro, no meu histórico, na minha família. Hoje minha prima vem aí, já mais nova, então ela já tem uma visão um pouco diferente, já quer cursar uma faculdade. E você já é o exemplo para ela. Exatamente. Então, aí ela tem um espelho. Entendi. Porque antes não tinha. Antes então, não tinha referência. Então eu vejo o racismo mais com essa força. Eu não vejo que é um ódio ao negro. Sim, entendi. Mas eu vejo que é mais aquela coisa assim... eu vou até citar um exemplo. Por que você compra uma Ferrari hoje, ou uma Lamborghini, ou um carro de grande? Você compra, não é porque o carro é bom, mas sim porque ele traz um status muito grande. Então, e aí existe até uma questão que essas montadoras, elas fazem propaganda até mesmo para quem não vai comprar o carro. Porque quando você vê um carro como esse, você fala, nossa, olha. Ou quando um amigo, um conhecido compra um carro como esse, nossa, olha como ele está bem. Então, as montadoras elas precisam de pessoas que olham e falam, nossa, olha como aquele cara chegou lá, como ele... Né? Então eu vejo que o racismo, hoje em dia no Brasil, nada mais é do que um degrau ali para você discriminar, para você se sentir superior. Muito bom. Eu achei interessante essa forma com que você desmembra, né, racismo e preconceito. O Carlos concorda com isso? Concordo discordando. Então vamos lá, Carlos. Mostra a sua visão para a gente. Na verdade, pedagogicamente falando, existem preconceito, discriminação e racismo. E eles elucidam muito bem o que é preconceito, ou seja, uma ideia pré-concebida. Eu acho que todo careca é inteligente, por exemplo. É o pré-conceito. Mas esse é verdadeiro, né? Pode ou não ser verídico, mas é uma ideia pré-concebida criada através de um construto social, porque o professor X na televisão, ele é gênio, porque o Lex Luthor, que é enfim, estou usando cultura pop aqui para ser mais abrangente. O Lex Luthor, que é o arqui-inimigo do Superman, ele é genial, ele é careca. Então, baseado nesses conceitos, eu crio o meu próprio pré-conceito. Discriminação, eu tenho uma feira de culinária italiana aqui em Jundiaí, e eu contratar modelos que têm um perfil fenótipo italiano. Pele clara, cabelo escuro, olhos claros ou não. Então, na hora de receber os formulários, eu vou discriminar as que não se enquadram. E a discriminação pode ser negativa ou positiva. Já o racismo, ele é uma estrutura, é uma engenharia. Ele não é espontâneo. As pessoas não nasceram se odiando e olhando assim, odeio você porque você tem melanina. Não. Houve também o que a gente chama de construção social, né? Ou seja, propaganda científica, inclusive, né? A gente, se voltar no século XIX, XVIII, a ciência da época, a incipiente, na época se chamava eugenia, hoje é genética, mas ela já hierarquizava, e exatamente o que a Gabi disse, havia uma hierarquia baseada em falsos e dos mais esdrúxulos conceitos ditos científicos da época, para criar esse diferencial. E no Brasil... Lamento discordar de você na questão do ódio. Há ódio, sim. Há ódio de classe, ódio étnico, que se os números... Em 2011, eu participei de um evento que tinha como centro o mapa da violência. Ou seja, construído milimetricamente quem morre, como morre, onde morre e por que morre. E a quantidade de negros que morrem no Brasil por ano é genocida, não tem outra palavra.
A palavra genocídio é muito forte, né? Os acordos internacionais, nem todos recebem essa palavra, mas é exatamente o que acontece. Maravilha. Arley, e você? Qual a sua visão? Você sentiu preconceito? Pois é, a sua pergunta foi, existe preconceito? Existe. Claro. Foi essa a primeira pergunta. A pergunta que você acabou de me fazer agora, você sentiu preconceito? Eu nunca senti. Eu acho que a minha história de vida, eu vim de uma família muito humilde, de uma realidade muito humilde, mas eu não sei se por isso fui muito bem criado, muito bem amado. Tive uma sorte muito grande de ter um exemplo enorme dentro de casa, que é o meu pai, que o tempo todo afirmando que nós, os filhos, seriam pessoas do bem, que seriam bem-sucedidas, que seriam... E isso eu acreditei. Mas você também deu sorte de encontrar pessoas que te respeitaram. Foi, eu dei muita sorte. Porque eu vejo muitas pessoas que têm essa mesma criação e que elas se deparam com um ambiente totalmente hostil. Eu acho que já aconteceu situações em que as pessoas, elas falaram, mas fulano de tal te tratou com preconceito. Mas eu não sentia. Vai da visão, né? Vai de eu não sentia, não exatamente. Eu não sentia, era muito interessante. Eu sei que existem esses dados, eu sei de tudo isso, mas na minha vida nunca aconteceu isso, nunca consegui sentir alguma coisa nesse sentido. Então vamos fazer um intervalo agora? A gente vai para o Café Esperto. Na volta do Café Esperto a gente pega um pouquinho mais de fogo aqui nesse tema. Legal? Vamos lá. Na Uptime é assim, você tem o controle da sua agenda e pode escolher os melhores dias e horários para realizar a sua aula. Você concilia trabalho, estudos e aprende inglês. É muito simples, você conclui uma aula e já pode marcar a próxima de acordo com os horários disponíveis na unidade e sua agenda de compromissos. Enquanto aguarda a sua próxima aula, você continua tendo contato diário com o inglês, seguindo os exercícios propostos pela mnemônica Day by Day. Viu só? Agora você tem mais um motivo para se tornar fluente em inglês na Uptime. Horários 100% flexíveis? Pois é, na Uptime tem. Café Corporativo, aqui no segundo bloco. A gente acabou de ver aqui o comercial da La Rondine, que é um barato. Nós estamos aqui com os meus 3 amigos aqui. E a Gabi contestava um pouquinho aquilo que o Carlos falava agora no final do primeiro bloco, né, Gabi? Sobre ódio, tem ódio, não tem? Tem ou não tem? Eu vejo da seguinte forma, o ódio, ele existe, mas eu vejo que ele é muito menor em relação a todo o preconceito e a discriminação que a gente sofre. Porque grande parte dessa discriminação, ela ocorre mais por conta de ego, na minha opinião. Porque imagina só, imagina uma família que tem lá uma colaboradora doméstica negra. Tá? E agora imagina se essa colaboradora doméstica, ela frequentasse os mesmos restaurantes que os patrões, ela tivesse o mesmo carro que os patrões e ela, enfim, tivesse uma vida como a dos patrões. Então,
E essa realidade acontece comigo. A minha mãe ela é doméstica numa família há mais de 40 anos, que é onde nós fomos criados, onde eu nasci e onde minha mãe mora até hoje. E lá, contradizendo tudo isso, nós frequentamos os mesmos restaurantes, nós compramos nas mesmas lojas, nós comemos da mesma comida e o tratamento é igual. Mas isso a gente sabe que é assim muito mínimo no Brasil. E é uma exceção. É uma exceção, total. Então a gente sabe que, na minha visão, é mais uma questão de ego do que de ódio. Embora eu não posso negar que o ódio, né, existe sim. Tanto que, como o Carlos falou, existem muitas mortes, não é por conta desse ódio todo. Mas eu entendo que hoje as pessoas elas não demonstram tanto esse preconceito, esse ódio. Elas podem até sentir, mas não demonstram. Sim. Mas eventualmente demonstra, né, Carlos? A gente falava agora um pouco fora do ar sobre aquele episódio que aconteceu no voo recentemente. Exatamente. Todo mundo lembra. Eu lembro porque quando eu morei na Inglaterra já circulava essa historinha que, enfim, de uma companhia aérea, que uma senhora se levanta, indignada por ter um negro do lado e fala, não vou sentar diante deste pedaço de sub-humano. E aí o comandante nobremente anuncia, né? Lamentamos que você tenha que sentar do lado de uma pessoa tão repugnante. E aí se dirige ao negro e fala, por favor, temos um assento na primeira classe. Quer dizer, balela, essa é uma né? história, essa é uma história que a gente conta há muito romantizada, tempo. Já desde o tempo do Orkut, já circulou agora no Face, enfim. Mas recentemente, muito recentemente, numa companhia, budget company, como eles chamam, ela só faz intra-Europa, uma companhia de baixo custo, e um senhor, ridiculamente, brutalmente, se dirigiu a uma passageira, uma senhora também negra, passageira, na mesma fila, não estava do lado, estava na mesma fila, 2 assentos ao lado dele, de maneira brutal, e a equipe de bordo retirou a senhora o benfeitor nem sequer foi advertido. Assim, as cenas mostram bem que eles pedem, por favor, se acalme, ou seja, ela foi brutalizada e penalizada 2 vezes, né? Ou seja, é vítima de um crime duplo, e isso acontece muito, né? A gente vê, tivemos agora, doutor, e Gabi, aquela advogada negra no Rio de Janeiro, que também foi algemada no exercício. Aquilo não poderia ter acontecido sob hipótese alguma. E a única coisa que a juíza de plantão recebeu foi uma advertência também. Ou seja, a gente passa a mão, passa o pano sempre no racismo. Fora os casos que a gente não sabe. Não são relatados, não são reportados. Exatamente. Uhum. Warley, e aí? O que você pode colaborar com a gente? Eu peguei esse caso, eu também vi esse caso, achei um absurdo, isso é uma coisa horrorosa. Primeiro que para mim, além de ter acontecido isso, além desse senhor ter feito isso com uma pessoa negra, ele ainda fez com uma mulher. Porque se fosse um negro de 2 metros de altura com um braço torado, eu duvido muito que ele se arriscaria a fazer isso. Eu falo que, eu nunca passei por isso, eu não sei como é que eu reagiria, mas talvez eu daria risada na cara dele, porque eu me acho tão... todo mundo, quem me conhece sabe que a minha autoestima, acho que ela é além da média, né? Ela é bem alta. Então, eu não consigo me ver numa situação como essa, eu daria risada literalmente na cara dele. E digo mais, qual que é a importância que eu vejo, a gente estava comentando agora há pouco, qual que é a importância? Porque o que acontece? Eu tive acesso, né, como você bem mesmo colocou, a pessoas, a empresas, que a única coisa que eles me falaram é o seguinte, você tem que fazer isso, se fizer isso, você vai dar certo. Eu fui lá, fiz e dei certo. Ótimo. Agora, nem todos tiveram essa exposição. Né? Nem todos tiveram. Então, é por isso que eu acho interessante o trabalho que eles fazem, que a Gabi faz, que o Carlos faz, que é para as pessoas justamente entenderem que existe o outro lado. Né? Gabi, é comum isso nas empresas que ele está contando ou é incomum? Como que é o acesso do negro aos melhores cargos? Olha, ainda é muito complicado esse acesso, porque o preconceito dentro das organizações ele é mais velado do que na maioria dos outros casos. Porque imagina um processo seletivo, não é? Onde tenha um negro e um branco, ambos com o mesmo currículo. Tá? Então, automaticamente, a empresa muitas vezes ela acaba optando pelo colaborador branco.
não é? E aí, quando ela vai justificar essa opção, mas é que o currículo dele era inferior, mas eu achei que, na verdade, ele não estava preparado para o cargo. Quando, na verdade, o negro foi vítima de uma discriminação clara ali, nítida. E eu quis trazer essa pauta aqui para o Café Corporativo, porque eu vou dar a minha opinião aqui, eu acho simplesmente um absurdo haver qualquer tipo de conceito pré-concebido em relação a alguém por questão racial, enfim, qualquer que seja o preconceito, porque hoje o mercado de trabalho ele é tão dinâmico, as pessoas elas precisam ter dentro das suas instituições o colaborador mais competente. Eu não consigo entender ainda que exista o preconceito racial, o preconceito em qualquer sentido que possa existir. E eu sinto aqui de fora, né, porque eu não estou vivendo essa dificuldade que vocês contam, mas eu vejo aqui de fora que, embora ela exista, assim, a gente presencia, a gente é testemunha, mas eu sinto que evoluiu, o Brasil evoluiu. Vocês concordam que o Brasil evoluiu nos últimos anos nesse sentido, ou será que eu estou enganado? Carlos? Eu dei 2 exemplos de fora, eu queria dar um na local, porque, mas lá fora isso é comum. Não é comum. Eu, como eu disse, morei na Europa e me senti mais aceito em lugares de circulação, digamos, restrita do que aqui no Brasil. Por exemplo, eu fui me perdi, na verdade, entrei numa rua extremamente sofisticada de comércio em Londres e parei em frente a uma loja da Armani, o prêt-à-porter da Armani, o Empório Armani. E aí eu estava olhando, porque eles têm um jogo de câmeras e luzes ali, que você para em frente à loja e você se vê no terno, fica só a sua cabeça refletida e o terno em você, e eu fiquei meio hipnotizado, né? Eu nunca tinha visto, 97. A vendedora veio atrás, saiu, e eu instintivamente eu fui andando, porque eu tinha, né, Armani, não teria dinheiro, nem em sonho. O senhor gostaria de conhecer a loja? E eu estava de estudante, eu estava com bota trekking, jeans, jaqueta, estudante típico de intercâmbio, mochila e tal. Ou seja, não tinha nenhum, como você diz, o ego, não tinha nenhum dos signos ou dos símbolos de poder, de ascensão econômica, social, não estava, entendeu? Ela não me viu, ela não me mediu, ela apenas viu um cliente. Se eu fizer a mesma coisa na Oscar Freire ou na Alameda Lorena, quem vai estar atrás de mim, e já aconteceu, é o segurança, não é a vendedora. Se eu entrar na loja, a vendedora não me vê. Exatamente. Isso é muito comum. E você, que não é negro, ou o doutor que talvez não tenha a percepção, porque eu estou alerta, depois que eu voltei de lá, eu tenho a minha antena antidiscriminação ligada o tempo todo, que é muito dolorido, e as pessoas não querem sofrer, porque são gente do nosso convívio, pessoa que a gente ama, que cresceu com a gente, mas que traz no seu bojo uma construção do Brasil, que era escravocrata, que chama-se racismo, ponto. Na verdade, não é nem racismo, o brasileiro não é racista, o brasileiro é negrófobo. Nós recebemos todas as nações do mundo de braços abertos sem problema algum. Inclusive, quando teve aquele senhor no Rio de Janeiro que o sírio que vendia coxinha, esfirra foi atacado, o pessoal foi lá defendê-lo. Quando é com senegalês, congolês ou nigeriano, isso não acontece. Muito bom. E eu concordo contigo. Eu, ouvindo a sua fala agora, eu realmente sinto, enquanto você fala, eu sinto vergonha do nosso povo fazer isso. Então, mas o objetivo não é estigmatizar ou deixar você com esse gosto amargo, embora nós não devamos ser coniventes com nenhum tipo de discriminação ou violência. Mas a conscientização, como diz Martin Luther King, né? Ele diz, não basta não ser racista, tem que ser antirracismo. Nós temos que ter uma atitude... combater. De maneiras no nosso dia a dia, censurando aquele tio que gosta de contar piada no domingo no almoço, aquele nono, né, italiano que gosta, mas esses pretos é tudo igual, não é. Aquela batiã japonesa que gosta de falar assim, eu não gosto daquele seu amiguinho preto. Nós temos que nos posicionar. Muito bom. Pena que a gente não tem mais tempo para continuar conversando. Poderíamos fazer até outro programa aqui para a gente continuar falando sobre isso, mas a data hoje nos remete a esse tema e eu vou encerrar fazendo aqui uma gentileza do nosso patrocinador. Cada um de vocês vai receber no seu endereço uma camisa da Movit, do tamanho de vocês, ok? A Movit vai fazer essa gentileza e cada um de vocês também vai levar hoje um óculos de realidade virtual. Na realidade é o Arley que está dando esses óculos aqui, né, Lara? Eu vou fazer o seguinte, eu troco seu óculos por uma caneca do Café Corporativo. A caneta. Então, também Carlos e Gabi, por favor, façam a... Carlos, faz a gentileza para a Gabi, por favor. Muito obrigado por terem vindo. Eu fico muito satisfeito aí de receber vocês aqui.
tá? E gostaria de dizer que o Café Corporativo ele tem essa mesma missão que você, se tornar um mundo cada vez mais igual e com oportunidade para todos. Obrigado por terem vindo. O privilégio foi nosso. Joia. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.